Olá, gente! Vamos falar um pouquinho de atividade física, de prática esportiva, é um assunto que eu adoro. Eu sempre pergunto, às vezes, quando encontro algum amigo, né, de manhã, falo assim, e aí, já tomou o seu remédio de hoje? Já tomou sua pílulazinha? Qual que é o principal remédio hoje, pessoal? Isso já está pacificado. Qual que é a melhor pílula? Atividade física. Não existe uma medicação hoje superior, um nutracêutico, um suplemento, uma vitamina, etc e tal. Essas coisas complementam, mas a atividade física é o nosso principal medicamento. A gente tem que enxergar assim. É como se você tivesse uma pressão alta e todos os dias você tem que tomar o remédio da pressão, né? Você não pode ficar sem o remédio da pressão. É a mesma relação que nós temos que ter com a atividade física. Por quê? Porque ela nos protege de várias outras doenças, né? Uma delas, a obesidade. É impossível, gente, num processo de perda e manutenção dessa perda de peso, você não está aliado com a atividade física. Eu digo sempre isso, você pode até conseguir perder peso sem atividade física, porque no processo de perda, a alimentação, ela fala mais alto, né? Mas no processo de manutenção, sem atividade física, você não vai conseguir. Você vai ter o reganho de peso, sempre, sempre. Então, o ideal é que você, quando começa essa mudança comportamental, você já inicia com atividade física. De que forma? Da forma que você consegue, né? Você não vai conseguir iniciar tentando correr 5, 10 quilômetros por dia. Você vai tentar iniciar fazendo uma caminhada de 20, 30, o ideal 40 minutos, né? Pelo menos 3 a 4 vezes na semana, e aí você vai se desenrolando. Mas então, o processo de atividade física, hoje a gente tem que entender como medicação, como obrigação. Hoje nós estamos aqui no domingo, esse café da manhã do domingo, ele é diferente aqui em casa, tanto eu quanto a Natália, a gente se permite comer mais carboidrato durante a manhã, pão de queijo, pão, né? Mas o que acontece? Eu já coloquei minha camiseta de jogar tênis, então daqui a pouco eu vou para a quadra de tênis, vou para a academia, pelo menos 1h30 eu vou estar perdendo isso que eu ganhei agora. Por quê? Eu não preciso emagrecer no fim de semana, mas eu também não posso engordar. Então, se no fim de semana está liberado a escapada da alimentação, também está liberado uma perda calórica maior, com uma atividade física um pouco mais intensa, ou um tempo mais longo, né? Então, gente, é um sem números de fatores que nos obrigam, né, a praticar. Ainda ontem eu estava lendo um artigo sobre uma mioquina chamada GDF15, né? É uma proteína que ela, agora já comprovadamente, ela é liberada em grandes quantidades quando você está fazendo atividade física. Você precisa fazer atividade física para o seu organismo liberar essas mioquinas e elas diminuem o apetite ao longo do dia, não somente na hora após a atividade física, mas ao longo do dia você tem um padrão de apetite menor. Além de diminuir o apetite, essa mioquina, ela também é antioxidante, é potente anti-inflamatório. Ela participa de regeneração de células, participa da ativação de mitocôndria, né, que é a mola mestra do nosso metabolismo. Então, tudo isso você não consegue sem atividade física. E uma coisa muito importante, gente, é também educar os seus filhos na prática do esporte, porque o esporte é a forma mais prazerosa de você fazer atividade. É muito grande a quantidade de pessoas que, por exemplo, não gostam de musculação, apesar da musculação ser a mãe de todos os outros esportes, né? Sem a musculação você não evolui nos outros esportes, e a musculação ela exerce um efeito fantástico também na perda e manutenção de peso. Mas muita gente não gosta, né? Então, o que acontece? Você precisa de ter uma queima calórica. Se você não gosta de musculação, você vai ter que fazer obrigado, mas você tem que fazer outras atividades que são prazerosas. Então, um esporte, normalmente, ele tem esse papel.
Por quê? Porque ele vai fazer você queimar energia, ele vai te dar prazer, ele vai te dar alegria, ele vai fazer você conviver com outras pessoas, ele tem um papel de integração, né, dentro de uma comunidade, e você tem que, desde cedo, implementar isso na cabeça das crianças. Então, por exemplo, aqui em casa, em primeiro caso, né, a gente tenta dar o exemplo, né, eu tento fazer atividade física, eu tento me exercitar constantemente, e é lógico que os meninos estão vendo isso, né, a Natália a mesma coisa, e além de dar o exemplo, a gente incentiva. Então, todo esporte que ela quer fazer, eu tento mantê-la nesse esporte. Hoje, Maria, o que você faz de esporte? Patins, balé, tênis e natação. Patins, você faz aula também de patins? Faço. Então ela faz aula de patins, o balé, o tênis e a natação. A natação você gosta muito? Mais ou menos. Então a natação é um esporte que ela não gosta tanto, mas eu já expliquei para ela que é um dos melhores e mais importantes, principalmente na fase que ela está. Então a prática da atividade física, assim como a educação alimentar, é coisa que se você não implantar na cabeça dos seus filhos desde pequeno, muitas vezes como adultos, eu vejo isso no consultório. Tem pacientes que eu falo, olha, e aí, qual atividade física nós vamos fazer? Doutor, eu não tenho nenhum, eu não pratico nenhum tipo de esporte, eu nunca pratiquei. Fica mais difícil, né? Então se a criança ela já cresce com esse conceito de que para ter saúde ela precisa praticar atividade física, isso vai facilitar muito a vida dela lá na frente, né? A Natália, por exemplo, para as mulheres aí, né, que cuidam de casa, que são donas de casa e que também são profissionais autônomas que trabalham fora, que é o caso da minha esposa. Eu sempre escutei muito dela que, amor, os horários estão difíceis, etc e tal, né? A questão é o seguinte, os problemas não vão acabar, o seu trabalho não vai acabar, a sua casa não vai mudar, o que importa é você se adequar, você encontrar dentro da sua agenda, né, cotidiana, o horário que você vai encaixar o seu remédio, né, que é a sua atividade física. Então, muitas vezes eu discuto com ela, amor, vamos tentar fazer logo depois que você levar os meninos na escola. E aí agora também ela já entendeu isso, que os meninos não vão deixar de ir para a escola, o trabalho dela não vai sair de lá, né, e hoje ela consegue fazer algumas atividades. O que você faz, amor? Musculação 2 vezes na semana, né? De 2 a 3. Com personal, tênis, né? Sim. 2 vezes. Sim. E o beach, né, filha? E o beach tênis. E ocasiona... Eu faço mais. Maria, você faz mais, mas você também tem bem mais tempo que a mamãe. Então, assim, você consegue ver dentro de uma vida muito atribulada, né? De uma mãe de família que cuida de casa, que é odontóloga, que cuida de um consultório, né, que cuida de 2 crianças, e mesmo assim, hoje ela consegue fazer essa quantidade de atividade física. É fácil, gente? Não. Se você quer arrumar uma desculpa, você arruma toda hora. Toda hora você arruma. Agora, se você quer realmente mudar, né, o destino da sua vida, mudar aonde você vai chegar com saúde e longevidade e com saúde, você tem que implementar essas rotinas, né, do mais básico ao mais complexo. Então ela começou fazendo aula de tênis, né, lá do início, né, e hoje ela já participa de campeonato. Você e a mamãe, né? Outra coisa que eu digo, muitas vezes as pessoas elas não se animam, né, elas se desanimam, porque elas falam, eu vou lá na quadra de beach tênis, já escutei isso aqui. Nossa, lá tem umas mulheres lá que jogam demais. Eu sempre falei, mas um dia elas não jogaram demais. Tenha paciência, comece do início, né, vai galgando devagarzinho que você vai chegar no nível melhor. Mas independente do nível que você está, dentro do esporte ou dentro da atividade física, o importante é que você comece, que você faça, né? Você não precisa ser um atleta de ponta, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa liberar essas substâncias todas que a gente sempre fala, que o esporte vai fazer o seu organismo produzir e liberar, e que vai ser antioxidante, vai ser anti-inflamatório natural, vai ser remédio para a sua vida. Tá bom, gente? O importante, né, amor, é entender que a atividade física, ela passa a ser uma obrigação, né? A gente não tem que esperar aquela vontade, hoje eu vou treinar, hoje eu vou fazer um esporte.
A partir do momento que a gente entende, né, e começa a enxergar a atividade física como obrigação, essa Sim. rotina ela vai se tornando cada vez mais fácil. Sim, como uma medicação que vai não tratar uma doença, é uma medicação que vai prevenir várias doenças, né? Então, se você entende a importância desse remédio, você vai fazer. E aí, no início, ela vai ser realmente uma obrigação, mas com o tempo, é importante que ela se torne um hábito. E tudo que a gente se habitua a fazer, fica mais fácil, né? Então, gente, esse vídeo foi para falar um pouquinho, de forma bem genérica, de atividade física, de esporte para vocês, né? Nós vamos fazer outros depois mais específicos. Mas se vocês gostarem, compartilhe com alguém, né? E vejo vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos.